Então a aula de hoje a gente vai abordar aqui, né, continuar na verdade o assunto da semana 1, só para fazer um fechamento, né, uma finalização aí do assunto de incerteza e propagação, né, através de um estudo de caso, tá? A ideia é a gente verificar mais algumas questões aí que a gente precisa tá ciente, tá? Principalmente por causa de TCCs, tá? Que o pessoal acaba cometendo alguns erros aí em trabalhos de conclusão de curso, trabalhos de iniciação científica, tá? No que diz respeito à incerteza e propagação, ok? Então vamos estudar aqui um caso, até foi um caso de um aluno de um TCC, um TCC muito bom, até em termos de o trabalho que o aluno fez, até não sei se ele chegou a patentear ou não, mas até poderia ter feito patente, depois eu não tive mais contato com o aluno, mas esse caso aqui da medição de volume de grãos utilizando uma fita transportadora. Então vamos entender esse sistema de medição, para daí a gente fazer algumas análises aqui que a gente, quando não estava fazendo TCC, a gente percebeu algumas questões, tá? Então, qual que era a ideia, né? Você tem aqui uma fita transportadora que fica passando aqui numa esteira, né? E essa fita você coloca grãos, soja, milho, né? E você vai colocando e ela vai transportando aí ao longo aí de um silo, para chegar num silo, etc, para sair do silo, tá? Não importa. E tem um motor que puxa isso numa velocidade constante. E a ideia do aluno era medir, vamos dizer assim, quanto de grão passava, né, o volume de grãos, tinha uma série de coisas que ele queria medir, tá? Mas o que a gente vai se ater aqui mais é o volume de grãos que passa pela fita transportadora, né? Ele queria contabilizar aqui quantos metros cúbicos assim de soja que passa ali, né? Ou que passou durante, sei lá, 1 hora, tá? Então essa é a ideia da aplicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu tô aqui no chat observando. Então vamos olhar como que ele fazia isso. Então ele pegou e colocou sensores, tá? Espalhados, sensores de distância, né? Espalhados aqui ao longo da largura da fita, tá? Não sei porque saiu deslocado, mas eles estão a 7 centímetros cada um, né? Estão espaçados 7 centímetros e eles estão a 16,5 centímetros de altura da fita. E ela tem 42 centímetros aqui de largura. Então são 7 sensores de distância, que ele usou um sensor de infravermelho, que não é esse que está mostrando aqui na foto, tá? Ele tinha usado sensor de ultrassom no início, ele não deu certo, ele foi usar o sensor de infravermelho, né, que é um sensor de luz, né? E aí ele fez uma série de medições com esse sensor para caracterizar o erro dele, ou melhor, a incerteza, né? Vamos dizer assim, né, para ser mais correto no termo, né? E ele verificou que a incerteza, tá, de cada um dos sensores estava girando em torno de 0,4 milímetros, tá? Aqui 0,38, 0,42, vamos aproximar para 0,4 milímetros para ficar mais fácil, tá? E aí é que vem a análise, como é que ele fazia para calcular o volume aí de grãos, né? Então aqui a fita, ela, na verdade, ela não faz essa dobra tão grande aqui, mas foi meio exagerado. Talvez a fita real faça, né? Mas a dele ali era bem mais reta, tá? Mas tudo bem, vamos considerar aqui que é desse jeito. E aí ele fez o seguinte, então uma área, quando ele mede aqui, ele vai medir essa área aqui dos grãos, né? Então ele separou aqui por vários trechos aqui de medição, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui tá com 6 sensores só. Não sei se aqui depois, acho que depois ele trocou para 6, tá? Nessa foto talvez esteja desatualizada, tá? Mas ele reduziu para 6 sensores só. Tava 7 ali na outra, né? Só confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, tava 6 mesmo. Então eu que falei 7 aí de besteira, tá? Então ele usou 6 sensores de distância
E aí ele mede essas distâncias aqui que estão em preto, tá? E aí o que ele faz? Ele separava em áreas, né, em trapézios, né, trapézios deitados aqui, que estão na vertical, na verdade, que ele usa para medir as áreas. Então ele pega, por exemplo, esse primeiro, vira a base de um triângulo, né, que o Bzinho é 0, né? Tá? Mas aí de forma genérica ele fez a área é a base maior pela base menor vezes a altura divididos por 2, que é a área do trapézio, né? Aí quando o Bzinho aqui, por exemplo, nas pontas que é 0, né? Aí você substitui Bzinho por 0, dá na mesma, tá? Então ele ia medindo, aí cada um virava uma área, S1, S2, S3 e assim por diante, até a S7. Então são 7 áreas, né? 6 sensores e 7 áreas, né? E a ideia para você medir o volume, tá? Ele fez o seguinte: a cada 20 milissegundos ele pegava as distâncias desses sensores, né? E aí ele, com essas distâncias, ele calculava as áreas, né? E como é que ele sabia quanto de volume de grãos? Bom, ele sabia que a esteira, ele fixou ela em uma velocidade de 2,5 centímetros por segundo. Então, se você pegar lá, multiplicar 2,5 por 20, que é essa fórmula aqui, ó, esse primeiro pedaço da fórmula, você vai ter quantos centímetros aí passou de grãos, né? Então você vai ter aqui no comprimento da esteira, né? Então isso aqui te dá o comprimento da esteira. Opa, pulei sem querer, tá? E aí você vai ter, vamos dizer assim, em termos de comprimento, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, só para deixar mais claro, mas a esteira, ela continua para cá, né? Ela continuaria aqui, né? Se a gente fosse fazer em 3D, né? Ela vai lá para o fundo, tá? Então esse 0,02 vezes V, ele vai te dar justamente aqui esse comprimento aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui, tá? 0,02 vezes 2,5 vai dar X centímetros aí de grãos que passaram pelos sensores, tá? E aí com essa área, né, considerando que essa área ela não muda, né, nesse intervalo de 20 milissegundos, que é um intervalo bem curto, né, acho que para mudar, então você consegue calcular o volume, né, que tem, né? Então isso aqui seria, digamos, o espaço aqui equivalente a 20 milissegundos, tá? E outra coisa que a gente fez aqui para analisar esse aqui, eu estou desconsiderando que a velocidade da esteira tem alguma incerteza. Estou considerando que a incerteza dela é muito baixa, que eu posso desconsiderar, tá? Senão o problema fica ainda um pouco mais complicado, tá? Mas não vai, a conclusão nossa não vai fugir, não vai ser diferente se a gente desconsiderar essa incerteza, tá? E aí a área total é a soma dessas áreas aqui, S1, S2, S3, S4, S5 até o 7, ok? Então vamos passar aqui para frente. Então como é que fica? O volume é igual a 0,02 vezes V vezes todas as áreas, né? Então se eu fizer aqui uma equação, vai ficar discriminando todas as áreas, o volume é tudo isso aqui, né? B1 sobre 2H1, que é um triângulo, aqui os dois triângulos da ponta, tá? E aí as outros trapézios que tem aqui, tá? Opa, tá dando aqui tá dando alguma interferência aqui de um mouse, tá? Então aqui estão todas as áreas, tá? E aí o que eu tenho que fazer para propagar o erro? Lembra que os B's aqui, né? Eles, se a gente voltar aqui, tá? O B aqui é o que a gente mede, né? Esse H aqui, ó, é essa distância de 3,5, 7, 7, 7. São distâncias de posicionamento do sensor, tá? Esse é o Hzinho. O B é o que a gente mede aqui, né? Da altura dos sensores ópticos, né? Tá? Então voltando aqui, esses B's aqui, né, que estão vinculados à incerteza de 0,4 milímetros. Então eu vou ter que achar a derivada deles para fazer a propagação do erro, que a ideia é obter, tá, a propagação do erro deles aí, tá? Então fazendo a derivada, eu vou ter aqui, ó,
que o primeiro aqui vai ser H1 mais H2, tá? Então, voltando aqui, então aqui a gente tem aqui a derivada, preciso calcular a derivada de V em relação às variáveis, B1, tá? Então vai ter aqui o H1 e o H2, tá? Aí depois tenho a derivada do B2, do B3, do B4, B5 e B6. Então aqui a gente tem as derivadas, tá? As duas do canto vão ser as mesmas e as derivadas aqui, tá? Das áreas do meio vão ser essas, tá? E aí a gente tem aqui a derivada que eu coloquei aqui só por curiosidade, se eu fizesse da velocidade, tá? Se eu considerasse a incerteza da velocidade, eu teria que calcular tudo isso aqui para achar a derivada da velocidade, tá? Então, esse seria o problema aí, tá? Então, o que vai acontecer, tá? Aqui eu vou ter todas essas derivadas que eu calculei, tá? E aí colocando na propagação do erro, e lembrando que as incertezas das medidas são sempre as mesmas, 0,4 milímetros ou em centímetros dá 0,04 centímetros, tá? Eu vou colocar lá na fórmula da regra de Klein e McClintock, tá? E aqui eu vou ter sigma de V sobre sigma B1, tá? Vezes sigma B1 elevado ao quadrado. Então aqui eu vou ter sigma de V sobre sigma de B1, que é a derivada, que é esse valor, vezes a incerteza, e assim por diante, né? V vezes a incerteza, esse aqui é o B3, né, que saiu errado, B4, B5 e B6, tá? E aí calculando isso aqui, ó, eu vou chegar aqui num valor, tá, de 0,0302 centímetros cúbicos de incerteza de medição de volume a cada 20 milissegundos, tá? Então isso aqui que é o importante. Parece, olhando assim, parece uma incerteza pequena, né? 0,03, né, centímetros cúbicos, tá? Mas vamos entender o que isso aqui significa. O volume de grãos ele é calculado após 40 segundos, tá? Se eu meço a cada 20 milissegundos, qual que vai ser a incerteza desse volume que eu medi depois de 40 segundos? Que tudo que a gente calculou ali é para apenas 20 milissegundos de volume, tá? Então, se eu pegar 40 segundos e dividir por 20 milissegundos, eu tenho 2.000 medições de volume, tá? Então eu vou ter que somar todas essas 2.000 para fechar 40 segundos de volume, tá? Então se eu fizer aqui uma fórmula, o volume total vai ser a V1 mais V2 mais V3 mais V4, 4 até V2000, tá? Então aqui, ó, a gente vai ter então que o sigma VT, tá? Ele vai ser o que? A incerteza desse volume total vai ser o sigma V1, tá? Mais o sigma V2 até o sigma de V2000, que são todos os mesmos valores, né? Então eu posso, como são o mesmo valor, vai dar 2.000 vezes aí o sigma V1, certo? Isso aqui vai me dar uma incerteza de 60,44 centímetros cúbicos, tá? Depois nos 40 segundos, tá? Ou seja, veja que agora ela saiu de 0,03 para 60 centímetros cúbicos, que é bastante, né? Já é uma incerteza bem maior. Por que está acontecendo isso? Porque quando você vai somando, né, várias variáveis que têm incertezas relacionadas a ela, você vai errando cada vez mais, né? Então as incertezas vão se somando, vamos dizer assim, né, entre aspas, porque é a regra de Klein e McClintock, mas você vai piorando o resultado, a estimativa do resultado final, tá? Esse que é o problema, tá? Então imagine aqui, ó, lembrando que essa incerteza é para 40 segundos é 60 centímetros cúbicos. Imagine que você faça o seguinte, eu vou imaginar o seguinte aqui, ó, que eu tenho uma altura aqui de 5 centímetros de grãos, para ficar mais fácil, tá? Então coloquei aqui 5 centímetros, tá? Que é uma altura razoável aí, né? Que aqui tem 16 até o final, né? Do início até o final. E aqui eu vou imaginar que é uma altura aqui que é uniforme, ou seja, como se fosse um quadrado aqui que fosse 42 centímetros, que é esse 5 vezes 7
6 vezes 7, né, que seriam 42, tá? Isso aqui vai me dar 10,5 centímetros cúbicos aqui de vazão em 20 milissegundos, tá? Em 40 segundos, isso aqui vai dar 21 mil centímetros cúbicos que passou de grãos, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma estimativa só para ter uma ideia de quanto que eu teria aí para associar a incerteza. Então, desses 21 mil, 60, tá? Pode ser 21.060, pode ser 21 menos 60, tá? Isso vai dar uma incerteza percentual, dividindo aqui os 60 por 21, de 0,3% aproximadamente, tá? Então, bom, 0,3% é pouca coisa. Só que lembra o seguinte, né? Isso aqui são para 40 segundos, né? 40 segundos de passagem, se você pensar numa aplicação mesmo, real, com certeza vai precisar mais do que 40 segundos de passagem de grãos, tá? Então vai passar muito mais tempo. Isso quer dizer que o teu erro ele vai acrescentar, ele vai subir ainda mais, tá? Então isso é uma coisa importante aqui que eu quero mostrar, que é o seguinte: quando você tem esse tipo de medidor que ele vai medindo ao longo do tempo e vai somando, vai acumulando, tá? Ele vai acumulando também os erros, as incertezas, tá? E esse acúmulo dessas incertezas pode gerar uma incerteza muito grande no final, tá? Você pode até calcular aí quantos segundos vai levar para chegar numa incerteza de 100% quase, né? Ou seja, você já nem vai saber mais quanto de volume que passou, tá? Então, talvez leve bastante tempo, talvez leve pouco, mas dá para você fazer esse cálculo, tá? E além disso, também outra questão que levanta, né, na hora de você fazer esse tipo de análise é para você escolher um sensor que ele tenha uma incerteza bem baixa, porque quando você está trabalhando nesse tipo de aplicação que você tem que acumulando, né, as medidas, tá? Você precisa ter como um sensor muito bem preciso, vamos dizer assim, né, muito acurado, para que você tenha um resultado final também que tenha uma incerteza razoável, né, que seja algo que tenha alguma aplicação prática no final, tá? Então por isso que eu estou mostrando esse caso aí também. O outro motivo, tá, é que, por exemplo, o aluno que fez isso, ele não fez análise na época de incerteza de propagação. E aí ele notou o seguinte, né, nas conclusões dele do TCC, lá antes dele concluir o TCC, na verdade, né, que ele estava mostrando para mim. E aí ele verificou que quando passava mais rápido, né, os grãos, o erro dele era menor. E quando passava mais lento, o erro era maior, né? Por que o erro dele era maior? Porque quando era mais rápido, ele pegava menos amostras aqui, né? Então o 2000 aqui dele era menor, né? Então aí o erro dele acabava também reduzindo. E aí quando a fita ia mais lenta, ele tinha que acumular muito mais dados. E aí o erro dele aumentava muito, né? Só que ele não conseguia entender o porquê disso, né? E aí depois, quando a gente fez análise, ele fez análise de incerteza, ele verificou que era, né, devido a essa questão aí da incerteza sendo acumulada, né? Os erros de medição vão sendo acumulados e vão piorando, né, à medida que vai passando o tempo. Ok, pessoal? Dúvidas aí dessa parte, desse caso? Professor, só uma coisa, como que ele define o erro da distância dos sensores colocados ali, ou ele não define? Eu não me lembro. Ele fez um ensaio, agora não me lembro exatamente. Ele fez uma medição aqui, né? Você diz essa tabela aqui, né? Como é que ele chegou nessa tabela? Não, porque ele teve que colocar esses sensores afastados 7 centímetros, daí entre eles também não vai ter um erro? Também tem, tá? Entre eles também tem. Aí ele fez na base da régua, né? Do paquímetro que ele posicionou, né? Aí se você quisesse fazer acrescentar isso também, tá? Você tem que fazer aquela incerteza padrão do tipo B, que você pega a menor resolução da escala e divide por raiz de 3.
tá? Então, tipo, provavelmente na régua a menor resolução vai ser 1 milímetro, né? Então daí você vai a tua incerteza seria 1 milímetro divididos por raiz de 3. Essa seria a tua incerteza nesse posicionamento aí dos sensores, tá? Isso sendo bem otimista, né? Na prática deve ser um pouco maior, tá? Mas provavelmente, tá, o erro do sensor, aí nesse caso, essa incerteza do sensor que está aqui, ela deve dominar no resultado final do que é o posicionamento aqui, tá? Provavelmente é o que deve dominar, tá? Porque o posicionamento ele deve conseguir posicionar melhor, ainda mais que a distância é grande, é 7 centímetros, tá? Tudo bem? Beleza. Então aqui é só para mostrar, tá, que uma das coisas que você tem que lembrar sempre, né, é que em termos de, na hora que você vai fazer um trabalho, TCC, ou de iniciação, né, ou quando vai, né, trabalhar aí também na indústria, né, você tem que lembrar o seguinte, que você tem incertezas associadas, né, e você tem que sempre fazer análise. Quando você está fazendo medições, principalmente quando você está querendo caracterizar alguma coisa, né, você está desenvolvendo um instrumento de medição, não dá para você fazer as medidas e não calcular, não obter as incertezas da sua medida, tá? Você não tem um resultado, vamos dizer assim, confiável, você não caracterizou tudo se você não obteve a incerteza, tá? Então, quando você faz medidas, principalmente está trabalhando com o desenvolvimento de algum sistema de medição, a análise de incerteza, de propagação de erro, ela é fundamental. Você não pode, é um capítulo que tem que ter no teu TCC se você vai fazer isso, né? É uma parte, uma seção que você tem que fazer essa análise, tá? Senão você vai, né, provavelmente nas suas conclusões você vai tomar alguma conclusão errada ou vai ter algum comportamento que você não vai entender simplesmente porque você não fez a análise de propagação do erro, tá? E aí você não sabe o que é que está causando aquele efeito que você observou às vezes no final, tá? Que acontece muitas vezes. O pessoal vê a disciplina agora aqui no 5º período, aí chega lá no último período já nem lembra mais como é que faz a incerteza, ok? Outra questão que eu queria também falar, que faltou aí na parte dos vídeos, né, é sobre os equipamentos de medição que a gente está mais acostumado a utilizar, que é o multímetro e o osciloscópio, né? Eles têm uma incerteza associada, né? Então, aqui eu estou pegando aqui um multímetro nosso ali é o mesmo tipo do nosso do lab, né? E aí como que você obtém a incerteza desse multímetro, né? Então aqui eu tenho o range aqui seria a tua escala, né? Quando você seleciona uma escala no multímetro lá de 200 milivolts, por exemplo, tá? Ou você chega numa escala de 2 volts, tá? Ou na escala de 20 volts. Veja que sempre ela, a não ser pelo 1000 volts, ela é sempre par aqui, né? Por que ela é par, né? Porque o multímetro ele está sempre esse multímetro ele vai até 2000 contagens, que a gente chama, né? Então ele conta até 2000, tá? Isso quer dizer que se você coloca, por exemplo, na escala de 200 milivolts, ele vai te mostrar isso aqui, ó, 200.0 milivolts, tá? Na escala de 200. Se for na escala de 2 volts, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui 2,000 volts. Se for na escala de 20, ele vai mostrar 20,00, tá? Então por isso que é importante também a escala que você escolhe, você tem mais casas depois da vírgula, né? Se você está medindo lá 1 volt, né, 1 volt na escala de 20, tá? Ele vai aparecer aqui, né? Vai aparecer dessa forma, né? Só tem 2 casas após a vírgula. Se você colocar na escala de 2, você vai ter 3 casas após a vírgula, né? E lembrando que ele sempre vai chegar na contagem dele, como ele é só 20.000 contagens, então na escala de 1 volt, ele vai chegar no máximo até 1,999 volts, tá? Isso aqui é o máximo da escala de 2 volts. E aí aqui ele fala o seguinte, a acurácia, a exatidão dele nessas escalas até 200 volts, é 0,5% mais 3. O que é esse 3? Esse 3 é 3 contagens, tá? Então o que é essas 3 contagens? Então vamos pegar aqui um exemplo.
vamos dizer que você mediu 100 milivolts na escala de 200 milivolts, tá? Então você está medindo aqui 100 milivolts, você está na escala de 200 mili, tá? Então as 3 contagens é o seguinte, é o último dígito significativo aqui, tá? Ele está dizendo que esse 3 aqui é que isso aqui pode variar para 0,1, 2, 3, pode subir 3 para cima, tá? Ou 3 para baixo. Então ele está dizendo que o erro aqui vai ser 0,3 milivolts, ou a incerteza, tá? Isso devido a esse 3 aqui, tá? E ele tem mais um 0,5%. Então esse 0,5% vai ser 0,5 divididos por 100 vezes o valor que você está olhando no multímetro, que é o 100 milivolts, tá? E aí aqui, né, obviamente 100 com 100 corta, vai dar 0,5, então isso aqui vai dar 0,8 milivolts de incerteza. Então o resultado final que eu medi é 100 milivolts com 0,08, tá? Volts, 0,8 volts, melhor dizendo, de incerteza, tá? Então esse aqui é o resultado que eu tenho final, tá? Considerando aí a incerteza do multímetro. Então isso aqui é importante, tá? Se você pegou e mediu às vezes numa escala errada, essa incerteza pode ficar bem alta, tá? E aí você, vamos dizer assim, o teu resultado não vai ficar tão legal quanto na escala correta, né? Se que nem aqui eu dei o exemplo aqui de 1 volt aqui na escala de 20, né? Então se fosse aqui 1 volt, vamos ver se eu consigo fazer aqui menorzinho aqui no canto, ó. Só pra gente ter uma ideia. Então vou colocar uma outra cor aqui. Então se eu, por exemplo, medir 1,00 volts, tá? Então é na escala de 20 volts que eu usei aqui, tá? Então eu vou ter 0,5%. Então vai ser 0,5 divididos por 100 vezes 1. Ou seja, vai ter 0,005, né? 5 milivolts mais 3 dígitos. O que é os 3 dígitos? Esse último dígito aqui, ó. Então é 0,03 contagens, ó. 0,03 contagens. Então isso aqui vai me dar 0,035, tá? Volts, 35 milivolts de incerteza, tá? Se eu tivesse na escala de 2 volts, seria aqui 3 milivolts de incerteza, tá? Então veja, ia dar 0,008 aqui. Veja a diferença de 8 para 35, é 4 vezes mais incerteza nessa escala, tá? Então, por isso é importante, dependendo da escala que você utiliza, tá? Por causa desse finalzinho aqui dos multímetros, desses 3 dígitos, aqui 5 dígitos, e isso faz uma diferença muito grande o tipo de o tipo da escala que você selecionou, tá? Vai te dar uma incerteza maior. Ok, pessoal? Dúvidas aí dessa questão do multímetro? Tudo bem? Vamos passar aqui para a última parte. Tá? E aqui é um exemplo também de incerteza quando você trabalha com osciloscópio, né? Então, peguei aqui um manual do nosso osciloscópio lá que a gente usa no laboratório, uma telinha aqui do osciloscópio qualquer, tá? E ele diz o seguinte, lá ele chama de precisão de ganho DC vertical. Isso aqui é a parte da incerteza de medição de tensão. Daí ele fala que de 2 mili até 5 mili por divisão é 4% do fundo de escala. De 10 mili a 5 é 3% do fundo de escala. Aqui ele não diz muito bem se você está usando aquele atenuador de 10 vezes ou não, mas tudo bem, né? Vamos calcular aqui considerando que não. Então imagine que aqui eu peguei esse sinal e medi aqui, ó, esse sinal, a divisão dele está em 50 milivolts, né? Então aqui é 0, né? Aqui seria 0, aqui seria 50 mili, aqui seria 100 e ele está aqui em 150, né? É isso, 50, 100, 150 milivolts. E o fundo de escala dele, ou seja, aqui o FE é fundo de escala, tá? É 200 milivolts o fundo de escala dele. Então,
Se eu for, por exemplo, querer achar um valor, qual que é o valor, né, vamos dizer assim, da nossa incerteza aqui desse osciloscópio? É 4% do fundo de escala, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Então aqui, desculpe, 3%, né, que é esse valor aqui é maior que 5 milivolts, tá? Então é 3%. Então 3% de 200 milivolts vai dar 6 milivolts de incerteza para essa medição. Então aqui, ó, ele mediu 150 milivolts com mais ou menos 6 milivolts de incerteza, né? Veja que se ele tivesse colocado, por exemplo, num fundo de escala aqui de 500 milivolts, por exemplo, né? Ele vai ter, vamos colocar 600 para arredondar, né? 600 ele teria 18 milivolts de incerteza. Então veja que é aquele negócio, aquela máxima que a gente fala, de você colocar o sinal inteiro, aparecer o máximo do sinal dentro da tela do osciloscópio, é a melhor coisa, porque o teu fundo de escala vai ser o menor possível. E aí a tua incerteza vai ser a menor, tá? Então, cuidado, né? Isso é isso que a gente está mostrando na questão de medições aí, né? No osciloscópio. Que quanto maior o sinal, né, fica na tela, menor é a incerteza que você tem da tua medição. Tá? E aqui também fica a dica, né, que quando você está fazendo algum TCC, algum trabalho que você faz medições, que você tem que caracterizar, né, um medidor, você está desenvolvendo um medidor, um instrumento de medição, você tem que estar também sempre anotando o valor dele e mais a incerteza, né, para caracterizar a incerteza das suas medidas, ok? Que isso vai ser crucial para depois você analisar o desempenho do teu medidor. Tudo bem, pessoal? Então essas são as duas últimas coisas que eu queria passar para vocês dessa parte de propagação de erro. Depois eu vou colocar um exercício bem rápido lá no Moodle para vocês fazerem, que é aplicar isso que eu mostrei agora lá numa planilha compartilhada no Moodle, tá? Bem simples. No Moodle não, vocês vão fazer no Excel, numa planilha do Google, tá compartilhada, tá? Vai estar o link dessa planilha lá no Moodle e vocês vão fazer pegar lá um valor do multímetro, tá? E um valor do osciloscópio e ver qual que é a incerteza dele. Só para vocês praticarem isso que eu mostrei agora. Ok, pessoal? Alguma dúvida?